Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, esse programa onde aqui nós discutimos casos clínicos e levamos o melhor da medicina tradicional chinesa para vocês terem resultados eficientes e promoverem inteligência emocional nos seus pacientes. Então sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Renner e hoje vamos falar sobre síndrome de Renault, tá? É uma síndrome muito interessante aí, que tem aparecido bastante, né? Os alunos do curso de inteligência emocional têm relatado bastante o surgimento dessa síndrome aí para eles, e então resolvemos trazer esse caso clínico aqui para nós debatermos, tá? Então sejam muito bem-vindos. Quem for chegando aí, já convide os seus colegas, que vai ser incrível. Só organizar aqui, isso. Enquanto vocês vão entrando e divulgando aí, preparando papel, caneta para anotar tudo, eu vou fixando o nome da live aqui, o tema Café com Acupuntura. Síndrome... Ixi, hoje eu tô ruim para digitar, viu? Sim. Isso. Maravilha. Aê, Matheus, galera entrando aí, Fabiana, Zuleide, Cláudia, Francis Jordão, Cidinha, Margarete, Viviane, Andréia, Ana Paula, sejam todos muito bem-vindos, tá? Ixi, botei aqui, mas se fixar aqui. Pronto, agora foi. Bora? Vamos começar? Vamos falar sobre esse caso clínico? Então se preparem, vamos juntos. Vou pegar meu papel aqui que eu anotei o caso clínico, né? Para não ficar perdido. Então, nosso caso clínico de hoje é de uma mulher de 68 anos de idade, tá? Que teve 3 gestações. Tá? Tem depressão, dorme mal. Isso aqui é importante, pessoal, porque nós tratamos não só a doença, tá? Nós tratamos o paciente. Então, vocês vão pegar aí vários pacientes com síndrome de Renault que tem várias alterações, tá? Várias alterações associadas, e cada um vai ser único, por isso que o tratamento é individualizado, voltado para cada paciente, tá? Está com sobrepeso, prefere o sabor doce e salgado, tá? Prefere o sabor doce e salgado, prefere o calor, olha só, isso aqui é importante para nós entendermos, tá? Pés e mãos frias, muito interessante também esse fator, porque é um fator que piora a síndrome de Renault, tá? Dor no corpo todo, cefaleia é rara às vezes que ela tem, mas ela já teve vários episódios de cálculos, tanto biliar quanto renal, tá? Alterações de formas aparecendo aqui, tá? Fala alto, tá? Tem excesso de proteção com os netos, excesso de proteção dos netos, dos bisnetos, tá? Então, foi diagnosticada, né, com a síndrome de Renault. Síndrome de Renault, tá? Então, para nós fazermos, né, esse caso clínico aqui, é preciso eu falar sobre a síndrome de Renault, né? Explicar detalhadamente como isso acontece, o que piora, o que pode ser feito, né? Então, para que nós possamos entender o caso melhor, né, unindo tanto o conhecimento da medicina tradicional chinesa, como o conhecimento que nós temos sobre a patologia, né? Apesar que o nosso foco não é a patologia, o nosso foco é o paciente, mas é importante nós trazermos esse conteúdo aqui, até mesmo para nós conseguirmos entender, compreender e levar para os nossos pacientes, né, o melhor tratamento, né,
o que vai ajudá-lo em todo esse processo. Tá? Então, síndrome de Raynaud é uma síndrome, né, de uma doença arterial periférica funcional. Tá? Então, ele ataca pequenas arteríolas, pequenas artérias, né, principalmente de pés e de mãos, né, que contraem em resposta ao frio. Então elas geram a contração em resposta ao frio, diminuindo a irrigação de determinada região, podendo trazer, né, uma pele mais pálida, mais arroxeada, mais azulada, né, porque se vai ter um acúmulo de CO2, né, não vai ter uma troca gasosa tão importante, vai acumular CO2, então isso pode deixar a pele arroxeada, azulada, tá? Retendo muito CO2, ou também, né, com deficiência de sangue, mostrando também uma palidez ali na região, tá? E isso pode desencadear, então, né, dormências, formigamento, sensação de dor em agulhada, né? Então, tudo isso acomete aí, né, na síndrome de Raynaud. Tá? Então, dores, formigamento, dores não é comum, né? Dormências, formigamento, né? Pontada, né? Sensação de queimor também pode acontecer. Tá? Então, né, que nós podemos fazer nesses casos? Né? Recomendar o paciente a manter-se aquecido, porque é uma patologia que piora com o frio. Né? Se o paciente for fumante, né, a nicotina causa vasoconstrição, então também é indicado que o paciente pare de fumar, tá? Para auxiliar ali na melhora dessa patologia, né? Manter aquecido, né? E essa síndrome de Raynaud, ela pode ser dividida, né, em primária ou secundária, né? Primária é aquelas que não têm causas aparentes, né, que não conseguem descobrir a causa. Acontece entre 60% e 90%, né, de mulheres entre 15 e 40 anos de idade. Tá? Então, mulheres, adultos jovens, são mais acometidos por essa síndrome. Tá? A primária, então, pode ser desencadeada por qualquer fator que estimule o sistema nervoso autônomo, em especial o simpático, né, que causa essa vasoconstrição. Exposição ao frio também pode desencadear, ou alguma emoção forte, né? O sistema nervoso autônomo está ligado também com as emoções, então uma emoção forte pode desencadear a síndrome de Raynaud. Tá? A secundária, nós conseguimos identificar a causa, e essas causas podem vir por uma aterosclerose, alguma lesão, medicações, né, beta-bloqueadores podem causar essas vasoconstrições, gerando também esse processo da síndrome de Raynaud. Artrite reumatoide, esclerose sistêmica, tá? O hipotiroidismo também pode ser um fator desencadeante. Tá? E o tratamento, né, pela medicina ocidental é evitar o frio, manter-se aquecido, se for fumante, parar de fumar, né, diminuir medicações que alteram, que causam essas vasoconstrições, né, esses beta-bloqueadores, e também tem tratamentos medicamentosos na qual o médico assistente, né, pode recomendar aí o uso de medicações, né, bloqueadores de canais de cálcio, que auxilia também no tratamento da síndrome de Raynaud. Certo? Então, essas são as principais características da síndrome de Raynaud. Precisamos entender que ela é uma doença de artérias, né, que podem gerar uma constrição, uma contração que vai diminuir o aporte sanguíneo, principalmente em pés e mãos. Tá? Dito tudo isso, então, precisamos voltar aqui no caso clínico da nossa paciente para entender esse processo melhor, né, para nós trazermos aqui o conhecimento em virtude das questões da medicina tradicional chinesa. Tá? Metal, água, madeira. Isso. Vamos lá, então? Vamos trazer aqui o que ela tem de alteração para a gente entender também essa síndrome através dos padrões de desequilíbrios, né? Então, a paciente tem depressão, tá?
tem depressão, tem insônia, dorme muito mal. Olha a insônia aqui aparecendo mais uma vez aqui nos nossos casos clínicos, né? Temos percebido as alterações na qualidade de sono de diversos casos clínicos aqui e precisamos estar atentos a isso porque a qualidade de sono é um fator primordial para a limpeza energética e emocional. Então, se nós não temos uma boa qualidade de sono, isso pode comprometer vários fatores no nosso organismo, tá? A paciente tem sobrepeso, alteração de forma da terra, prefere o sabor doce, prefere o sabor salgado, tá? E ela prefere o calor, preferência pelo calor, sinal que ela tem frio. Então esse frio aqui piora, inclusive, a patologia dela, a síndrome de Raynaud, tá? Tem os pés e as mãos frias, então esse frio, né, chegando ali nas mãos piora a patologia, então nós temos que buscar um aquecimento, tá? Sente muita dor no corpo, em geral, tá? Tem alterações de forma, já teve cálculos biliares e renais, tá? É uma paciente que fala alto, então tem um excesso de calor, né? Um excesso de extroversão, e ela tem a síndrome de Raynaud, que é uma patologia da artéria, né? E as artérias, elas são nutridas pelo fogo. Artérias. Mas que por uma vasoconstrição, né, uma alteração do calibre dela por um frio, né? Olha só onde nós vamos chegar agora. A síndrome de Raynaud é uma patologia de artérias periféricas que contraem por conta do frio. Então, o frio... Vamos lá, que eu quero até colocar de outra cor aqui para ficar bem entendido aqui o padrão sindrômico. Então, o frio gera uma constrição, né? Uma contração das artérias, né? Artérias periféricas, que gera uma deficiência ou estagnação de Chouet. Pegaram aí? Pegaram aí a síndrome? Então, é uma patologia de artéria. Quem nutre as artérias é o elemento fogo. Fogo. Frio é uma patologia da água. E as alterações de sangue é da madeira. Então, a síndrome de Raynaud é uma patologia que o frio acomete as artérias, que gera uma deficiência ou estagnação de sangue, porque é uma patologia que vai gerar ou palidez, porque o sangue não consegue chegar nessa artéria contraída, ou também por uma estagnação de sangue, e o sangue fica muito parado ali dentro, gerando um acúmulo de CO2, deixando a região mais arroxeada ou até mesmo azulada. Tá? Então olha só que interessante, porque nós temos aqui um padrão de desequilíbrio de água, fogo e madeira. E mais importante é saber que a síndrome de Raynaud, ela também acontece, ela também é gerada por uma alteração do sistema nervoso autônomo, né, que vem por um acometimento de emoções fortes. E quem coordena as emoções também é o fogo, que o fogo também está envolvido. Então, se tem um excesso de fogo, acaba consumindo a água, gerando frio, que gera um processo de alteração de irregularidade sanguínea. Perfeito? Vocês pegaram o padrão sindrômico da patologia? Viu o quanto é importante entender a patologia no seu aspecto ocidental, para você colocar isso dentro da fisiologia energética? Dentro da fisiologia energética? Sim ou não? Faz sentido ou não? Faz sentido ou não? Pegaram? Então, show! Esse é o padrão de desequilíbrio. E agora, então... Agora, então, eu vou trazer para vocês a foto da língua para nós debatermos os padrões de desequilíbrios energéticos dessa paciente, para saber se faz sentido dentro desse padrão de desequilíbrio.
desse padrão de desequilíbrio. Show? Olha só. E essa é uma patologia que me lembra muito a Fernanda, que está aqui conosco, né? A Fernanda tem uma vasculite, né? E eu lembro que quando ela entrou no curso, ela começou a fazer os protocolos e ela teve um resultado incrível na vasculite dela. Inclusive, eu acho que está nos meus destaques lá, acho que resultados de alunos. Depois vocês vão lá e dão uma olhada para vocês entenderem um pouquinho como que os protocolos do curso de inteligência emocional, que atuam no sistema límbico, que atuam nas emoções, que é a porta de entrada para os padrões de desequilíbrios, né, podem interferir nas patologias físicas. Né? A Fernanda teve uma melhora gigantesca numa vasculite dela. Né? Então, o quanto isso é importante. E olha, ela acaba de confirmar aqui que teve a melhora e não voltou. Né? Mas ela vem continuamente fazendo esses protocolos. Né? Fernanda, me lembra qual protocolo que você usou? Foi no gestacional que teve o melhor resultado? Foi no gestacional que teve o melhor resultado? Enquanto eu trago a foto da língua aqui. Aí. Para nós colocarmos em pauta. Incrível esse resultado da Fernanda, né? Foi um dos resultados surpreendentes, né? Que nós mesmos não imaginaríamos o que isso seria possível, né? Inclusive a reumato que ela trata até mesmo se surpreendeu com todo esse processo, né? Pediu ela para manter o tratamento. Aí a Fernanda falando que acha que foi o fogo, né? Fez praticamente todos, né, Fernanda? Show de bola. Maravilha. Vamos lá então? Vamos avaliar essa língua? Tem saburra? Tem saburra essa língua? Né? Então nós avaliamos língua aqui num passo a passo, né? Tá chegando uma galerinha nova aí, então eu sempre gosto de frisar aqui um passo a passo para ficar mais fácil de nós entendermos e de nós conseguirmos chegar no padrão de desequilíbrio, né? Então nós temos aqui a avaliação de saburra, se ela está presente ou ausente, né? Se ela tem, então, um processo de calor ou frio, se ela está amarelada ou branca. Depois nós avaliamos a cor da língua, se ela está vermelha, pálida ou arroxeada. Depois nós avaliamos as alterações de forma, se tem fissura, edemaciado, se está trêmula, desviada. E, por fim, a umidade. A doutora Dirani está aí conosco também. Dirani, faz sentido aí a conexão da medicina chinesa com o padrão sindrômico da síndrome de Renault? Show? Responsabilidade, né? Responsabilidade. Vamos lá então? Então tem uma saburra bem espessa, né? E de cor branca. Perfeito. Cor branca. Aí, Renault também melhorou muito, nunca mais tive crise forte. Show, maravilha. A doutora Dirani falando que sim, todo sentido, maravilha. O rim enfraquecido pela ação do fogo não gera energia para o fígado, onde o sangue fica estagnado porque também está sem energia. Basicamente isso, Franci. Basicamente isso. Resumiu bastante aí, show de bola. Tá? Então, tem saburra branca. Tem saburra branca, tá? Acho que foi unanimidade, né? Isso, saburra branca, perfeito. Uma saburra bem espessa branca. Segundo fator que nós vamos avaliar é a cor da língua. Qual que é a cor dessa língua? Qual que é a cor dessa língua? Devemos tomar cuidado porque onde tem essa saburra branca nós não conseguimos ver o corpo da língua. Tá? Nós não conseguimos ver o corpo da língua. Então temos que tomar um certo cuidado com relação a citar a cor do corpo da língua onde está coberto por saburra. Tá? Mas nós podemos avaliar nas laterais, inclusive na ponta, né? Que é uma língua mais pálida. Tá? Parece ser, sim, uma língua muito pálida. Tá? A ponta parece que tem uma sombra, então na ponta não dá pra gente ter certeza se é vermelho, se é arroxeado, tá? Então não vou considerar a ponta ali, porque parece ter uma sombra, tá? Então vou considerar mais onde nós estamos visualizando bem, que são as laterais que estão pálidas, tá? Terceiro fator que nós vamos avaliar,
as alterações de forma. Tem alteração de forma essa língua? É uma língua que tem fissura? Tem edema? Está volumosa? Olha só, é uma língua que tem uma fissura no triplo aquecedor superior. Triplo aquecedor superior. Né? Tem uma fissurinha ali no triplo aquecedor superior. É uma língua que tem um volume muito grande. Está edemaciada, está ultrapassando as laterais, né? Dos lábios. Edema. Edemaciada. Né? Basicamente são essas características que nós conseguimos sim avaliar. Larga com fissura, fissura com edema, perfeito. Né? É uma fissura bem pequena, ali na região do triplo aquecedor superior. Né? Mais em especial na região do pulmão. Tá? Mais em especial na região do pulmão. Certo? E por fim nós vamos avaliar a umidade. Essa é uma língua seca ou uma língua úmida? Tem brilho nela? Conseguem ver? Língua seca ou língua úmida? Perfeito, é uma língua úmida, né? Tem brilho, em especial onde pega a claridade, né? A luminosidade ali, nós vemos muito brilho, tá? Muito úmida. Muito úmida. Perfeito, vamos traduzir? Vamos traduzir? Se tem saburra branca, tem frio. Se está pálida, nós temos uma deficiência de chuê, de sangue. Deficiência de sangue. Se tem fissura no triplo aquecedor superior, em especial na região do pulmão, tá? Em especial na região do pulmão, então nós temos uma deficiência de INT do baço e do pulmão. Do baço e do pulmão. Se ela está edemaciada, tem uma estagnação de Ti do baço. E se ela está úmida, ela tem uma deficiência de energia Yang do pulmão, que não coloca os líquidos para circular. Então eles acabam acumulando ali na língua. Perfeito? Chegamos nos achados e nos padrões de desequilíbrios. E agora nós precisamos, né, compreender qual que é o maior padrão de desequilíbrio. O que mais chama atenção nessa língua? O que mais chama atenção nessa língua? Qual que é o fator que você bate o olho e fala, nossa, essa língua, ela tem um sabor muito branca, ela está muito pálida, tem uma fissura que chama muita atenção, né? Tem um edemaciado, ou ela está úmida? O que mais te chama atenção? Você bate o olho e fala, nossa, essa é uma língua, isso. Show. Exatamente. Esse edemaciado aqui chama muita atenção, uma língua muito volumosa. Essa saburra branca está muito espessa, né, e pegando praticamente em toda a língua. Né? Essa palidez também chama uma certa atenção. Né? Bem isso mesmo. Bem isso. Tá? Olha só que interessante. Vamos voltar aqui. Show. Ó, então vamos lá. Vamos correlacionar os achados com os padrões, né? Então, é o paciente que tem frio. Olha só, bate com o padrão de desequilíbrio? Sim, frio lá da água, né? Frio da água. Então, precisamos sim, né? Temos sim frio e um comprometimento da água. Tem deficiência de sangue, deficiência de chuê, de sangue. Olha aqui. Deficiência de sangue também, a madeira está comprometida, né? Tem a deficiência de yin do baço e do pulmão, tá? Então, ó, deficiência de energia yin do baço
e do pulmão. Então, o pulmão, ele também tem a deficiência de Yang. Então, tem deficiência de Yin e deficiência de Yang. Se tem deficiência de Yin Qi e de Yang Qi, é igual matemática, nós podemos cortar Yin e Yang, porque são as duas energias. Se tem deficiência das duas, então tem deficiência de Qi. Certo? Compreenderam isso? A paciente, ela apresenta uma deficiência de Yin Qi. Ela tem uma fissura no centro da língua. No centro da língua, não, na região do pulmão. Deficiência de Yin Qi do baço e do pulmão. Aí ela tem uma deficiência de energia Yang Qi, porque ela tem também uma umidade muito presente na língua. Então a energia Yang Qi não vem, não coloca os líquidos para circular, acaba acumulando na língua. Então uma fissura no triplo aquecedor superior, bem na região do pulmão, e a umidade. Então ela tem deficiência de Yin e de Yang Qi do pulmão. Se tem deficiência de Yin e de Yang, tem deficiência de energia. Perfeito? Conseguem pegar esse raciocínio? Deficiência de Qi do pulmão. Tá? Então tem deficiência de Qi do pulmão e ela tem uma estagnação do baço. Estagnação do baço. Que ela tem o sobrepeso. Agora, é interessante, porque nós falamos lá que o padrão sindrômico, né, da síndrome de Renault é um padrão de frio que comete as artérias e gera uma deficiência ou estagnação de sangue. Essa paciente, ela tem sim o frio, o acometimento da água, ela tem o comprometimento da madeira, só que na língua ela não apresentou o padrão de desequilíbrio do fogo. Por quê? Porque o excesso de frio não deixa sobressair o calor do fogo. Mas esse frio está comprometendo quem? As artérias. Show? Então, na língua dessa paciente também bateu o padrão sindrômico. Show? E aí? E aí? E agora? Como nós vamos tratar essa paciente? Como nós vamos tratar essa paciente que tem frio, que gera uma irregularidade do sangue por conta de um comprometimento das artérias? Mas ela também tem muita alteração da terra. Né? Porque o excesso de frio também gera uma estagnação da terra. O frio também gera uma estagnação da terra. E aí ela prefere o sabor salgado por conta desse desequilíbrio da água. Mas esse frio já está comprometendo a terra, ela prefere o doce também. Ela prefere o doce. Só que o doce gera mais estagnação e compromete ainda mais a água. O doce, ele gera mais estagnação e também compromete a água. Então compromete também a circulação de sangue. Compromete também a circulação da energia Yang Qi lá do pulmão. É o paciente que tem depressão. Depressão. E essa deficiência de sangue já não deixa ela dormir bem. Não coordena, não regula, não limpa as emoções. Se não limpa as emoções, as próprias emoções comprometem ainda mais as artérias. Gera ainda mais frio. Então, vamos fazer um passo a passo do que nós temos que tratar nessa paciente? Vamos fazer um passo a passo? Primeiro, ajudar ela no padrão de frio. No padrão de frio. Moxa pode ajudar. Moxa pode ajudar. Escalda-pés. Escalda-pés. Só que olha um detalhe que eu preciso falar com vocês. Essa paciente tem síndrome de Renault. A síndrome de Renault, novamente repetindo, é uma patologia de artérias que, por uma alteração emocional, ou alteração medicamentosa, ou alteração do sistema nervoso autônomo, ou por alguma patologia, ela traz esse efeito secundário que compromete, que contrai as artérias, dificultando a chegada ou a saída de sangue das extremidades, principalmente mãos e pés. Perfeito? Isso gera alterações de formigamento, dormência, queimação
alteração de sensibilidade. Alterações de sensibilidade. Então, essa paciente, ela é muito indicada fazer moxa e fazer escalda-pés. Só que nós temos a obrigação de entender que isso traz uma alteração de sensibilidade importante. Então, nós temos que tomar muito cuidado para não queimar a paciente e não gerar uma lesão. Pensem comigo uma paciente que tem um aporte sanguíneo em extremidades diminuído. Se ela tiver uma lesão, vai cicatrizar rápido ou lentamente? Então, olha o nível de responsabilidade nosso, tá? Nós temos que ter atenção dobrada nesses pacientes. Então, ao invés de usar uma moxa muito próxima, você vai gerar um calor mais latente, um calor mais à distância. Você vai gerar, às vezes, em vez de um escalda-pés, você pode aquecer uma toalhinha e colocar, em vez dela mergulhar os pés dentro de um escalda-pés, que mesmo morno, mas como a paciente tem uma deficiência de sensibilidade, ela não vai notar. E quando ela vê, já queimou. Inclusive, essa é uma recomendação que nós temos que fazer para ela em casa. Porque, definitivamente, essa paciente às vezes não pode fazer sozinho em casa, porque ela não tem sensibilidade. Então, como não tem sensibilidade, ela não vai perceber que está mais quente do que o necessário para ela e trazer uma lesão. E uma lesão aqui é tudo que nós não queremos, tá? O infra, a mesma coisa. Muito cuidado com excesso de calor. Esteja sempre posicionado perto para você sentir a quantidade de calor que essa paciente está recebendo. Porque como ela não tem sensibilidade, pode gerar um processo de queimadura, de lesão, tá? Isso é muito importante. É nossa responsabilidade esclarecer tudo isso aqui, tá? Então, moxa e escalda-pés, vou colocar um asterisco gigante aqui com relação a esses fatores. Certo? Segundo, nós precisamos melhorar padrões de desequilíbrios secundários que estão gerando um comprometimento primário. Por exemplo, a deficiência de endobasto gerando estagnação que compromete ainda mais o frio. Então, aqui, tratar a terra. E a terra, nós tratamos melhorando a alimentação, tá? Evitar que ela coma alimentos muito densos, muito calóricos, que tem muita quantidade de açúcar, que vai gerar ainda mais estagnação, vai gerar mais alteração de forma, vai deixar a energia circulando muito menos, gerando mais frio, tá? E atividade física. Ah, professor, essa paciente tem que fazer maratona? Não, essa paciente precisa fazer uma atividade física, mas uma atividade física moderada, no ritmo dela, tá? Às vezes uma leve caminhada, um pilates, se ela for fazer uma hidroterapia, tem que ser aquecido, tá? Mas nem é tão recomendado assim, tá? Ela precisa fazer uma atividade física para melhorar essa circulação de sangue, melhorar esse aporte de sangue, essa regularidade do sangue, certo? Atividade física. Também asterisco aqui com relação à atividade física, tá? Nós precisamos melhorar a insônia dessa paciente. Se nós melhoramos a qualidade de sono dessa paciente, ela vai auxiliar aqui o processo de melhora da limpeza energética e emocional. Então pode chegar e ter um reequilíbrio lá no sistema nervoso autônomo, tá? Alimentos termogênicos como canela, gengibre, gergelim preto, que auxilia também na nutrição da água, tá? Perfeito? Então olha só a quantidade de tratamento que nós podemos fazer com essa paciente, tá? E nós precisamos, então, regular as emoções. As emoções.
que é um fator que prejudica a síndrome de Renault, e precisamos também, né, gerar um reequilíbrio energético nesses elementos, principalmente água e madeira. Então, é uma paciente muito indicada fazer o quê? O controle dos protocolos do curso de inteligência emocional. Para regular as emoções, regular essa insônia, regular esses padrões de desequilíbrios, gerando para ela um processo de autoconhecimento, para que ela tenha um autocontrole dessas emoções, e essas emoções também não interfiram na madeira, no fogo, na água, que prejudicam a síndrome de Renault dessa paciente. Mas, se vocês ainda não têm o curso de inteligência emocional, tá? Lembrando que quem tem interesse em ter esse conhecimento, em dominar o conhecimento dessa linha terapêutica, desse método de inteligência emocional, teremos apenas mais uma turma esse ano. Vai lá no link da minha bio, faça a sua inscrição, porque lá nós teremos a lista de espera para a próxima turma. Então, eu vou chamar a lista de espera juntamente com um evento gratuito. Então, aproveitem, faça a sua inscrição lá na lista de espera, tá? Não fique de fora, última oportunidade desse ano, tá? Então, aqui, se nós quisermos trabalhar os pontos de acupuntura, o que nós vamos ter que trabalhar? Frio, fogo e madeira. Então nós podemos associar vaso maravilhoso P7 com R6, que vai regular a água e o metal, associado com a madeira e o fogo, que é o VB41 e A5. Fazemos ele cruzado. E se vocês têm dúvida com relação aos vasos maravilhosos, eu tenho uma aula só sobre vasos maravilhosos. Quem quiser essa aula, me mande um direct que eu mando essa aula para vocês, tá? Só sobre vasos maravilhosos, certo? P7 com R6 e VB41 TA5. Precisamos melhorar a energia Yang, né, do elemento água. Então, ponto como R3 vai auxiliar a energia Yin e Yang da água, tá? R7 vai trabalhar o desequilíbrio da água, né? F3 vai melhorar a circulação de sangue. F8 vai melhorar um pouco as emoções, tá? O ponto C4 melhora as artérias, tá? Então, ponto C4 melhora as artérias. O ponto C8 também melhora o elemento fogo. O ponto C8 também melhora os padrões de desequilíbrio do fogo, porque é o ponto do fogo que cai no fogo. Então, ó, C9, C8. Tá? Então, síndrome de Renault é uma patologia de frio que acomete as artérias do fogo e que pode gerar uma deficiência ou estagnação de sangue, que é um comprometimento da irregularidade da madeira. Tá? Só que essa paciente também tem muita estagnação de energia que acaba piorando esse frio. Então nós podemos associar os pontos BP6, BP9 e estômago 40 para diluir, aquecer essa umidade, essa densidade e eliminar essa umidade. Perfeito? Então tá aqui uma linha de raciocínio que nós podemos utilizar para auxiliar essa paciente. Lembrando que o controle das emoções e do sono dessa paciente é muito importante. Então, até mesmo aqui nesse protocolo, você pode associar o ponto An-Mian, que é um ponto extra que melhora os padrões de sono. Tá? E nunca se esqueça, o controle das emoções dessa paciente é um ponto primordial nesse propósito, né, dessa síndrome de Renault. Tá? O ponto BP9 não faz resfriamento? Não. O ponto BP9, juntamente com o BP6, diluem a energia para ela ser eliminada. Então, tira essa estagnação de energia.
tá? Show? Fez sentido? Gostaram? Ajudou de alguma forma a exposição desse caso clínico? Quais pontos da aurícula nós podemos utilizar? Lembrando que teremos um curso de auriculoterapia em Araraquara. Estamos nas últimas vagas. Quem for de Araraquara e região, estaremos presencialmente aí no dia 12 de outubro. Isso mesmo. Tá? Então, aurículo. Como nós podemos ajudar isso aqui com aurículo? Abrimos com o ponto... Podemos abrir com o ponto Shenmen. Tá? Podemos utilizar, né? Quem? O coração. Podemos utilizar o fígado, porque é uma patologia de irregularidade do sangue. Podemos utilizar o rim, porque é uma patologia de frio. Tá? Podemos usar moxa no pavilhão auricular? Podemos. Tá? Podemos utilizar o ponto 0 e o ponto Jerome, que coordena as emoções, tá? Podemos usar o ponto Sanjiao. Podemos usar o diafragma. Para ajudar essa paciente. Podemos usar os pontos de mãos e pés, que é onde tem o comprometimento dela. Show? Margarete, online nós temos também o curso de auriculoterapia. Tá? Temos também ele online, com as inscrições abertas sempre. Show? Podemos usar craniopuntura de Yamamoto? Podemos. Quais pontos? Pontos Y do coração, do fígado e do rim, com certeza estarão em desequilíbrios. Com certeza estarão em desequilíbrios. Mas você pode fazer essa avaliação. Você pode fazer essa avaliação através dos diagnósticos cervical, abdominal. Olha, quantidade máxima de pontos na auriculoterapia que podemos usar em um tratamento. Eu não gosto de usar muitos estímulos. Tá? Eu não gosto de usar muitos estímulos, né? Às vezes a gente pega um pavilhão auricular e tá lá com 20, 15 pontos. Eu gosto de utilizar, em especial, uma linha terapêutica. Que você entenda o porquê que você está utilizando aqueles pontos. Então, geralmente, de 7 a 10 pontos é uma quantidade razoável. Lógico. Vai ter paciente que vai ser um pouco mais, um pouco menos, desde que esteja alinhada com a sua linha terapêutica e com a sua linha de raciocínio, que você consiga explicar por que você está usando cada um desses pontos. Tá? Ponto C da craniopuntura de Yamamoto é um ponto muito bom, porque pega regiões de mãos. Tá? Ponto D, que pega a região de membros inferiores. Né? Melhor que o ponto D, pode usar J e K, né? Que é o ponto específico do pé. Show? Viu a quantidade de tratamento que vocês podem fazer? Quem quer curso de auriculoterapia, craniopuntura, o link está na minha bio, tá? Só ir lá e fazer o seu cadastro. Craniopuntura de Yamamoto e auriculoterapia. Podemos fazer vaso maravilhoso nesse caso? Eu faria. Ó, tá aqui, ó. Usaria P7, R6 com VB41 TA5. Se você não pegou a linha de raciocínio, volta um pouquinho o vídeo lá para trás, né? Que eu vou deixar ele salvo no canal do Acupunturista no YouTube. Coloco a foto do quadro no canal do Acupunturista no Telegram e vai ficar aqui no Instagram também. Você pode assistir quantas vezes quiser. Show, pessoal? Então, alguns recados importantes, né? Como eu vou para Araraquara semana que vem, eu devo sair de Goiânia na terça-feira, né? Então, terça-feira que vem, nós não vamos conseguir fazer o Café com Acupuntura. Mas, em compromisso com vocês, eu vou fazer o Café com Acupuntura da semana que vem na segunda-feira, tá? Então já deixem marcado segunda-feira, às 8 horas da manhã, estarei aqui fazendo o Café com Acupuntura para vocês. Beleza? Segunda-feira, 8 horas da manhã, Café com Acupuntura aqui para vocês. Terça-feira, então, vou para Araraquara, né? Tem uma palestra do Congresso de Fisioterapia lá da Unip.
Tem o curso de aurículo presencial em Araraquara na quarta-feira e na restante da semana eu vou para São Paulo, tá? Então teremos Café com Acupuntura só na segunda-feira da semana que vem. Na outra semana, tá? Eu já volto normalmente terça e quinta sempre o Café com Acupuntura. E olha só, eu falo que nós estamos fazendo história com Café com Acupuntura, né? Tem alunos aqui de Toronto, de Bruxelas, da Argentina, da Venezuela e também do Uruguai. Maravilha. E Brasil inteiro, né? São Caetano do Sul, show. Muito bom, professor. Essa paciente e minha mãe bateu em tudo, muito certo. Maravilha, Alexandre. Qualquer dúvida que você tiver, mande aí que nós podemos te ajudar da melhor forma possível. Professor, preciso fazer seu curso de inteligência emocional. Quase fui sua aluna nessa última turma. Estou me organizando. Uma hora vai dar certo. France, aguardo você na última turma desse ano. Vai mudar a sua linha de raciocínio. Tá? Show de bola, pessoal? Então, esse foi aí, ó, a Ana Valéria de Florianópolis. Tivemos um curso em Florianópolis. Foi incrível. Certo? Então, tenham todos um excelente dia, tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. No direct, tá? Vou deixar a foto do quadro lá no canal do Acupunturista. Se você ainda não entrou no canal do Acupunturista, essa é a sua chance. Vai lá no link da bio, que tem todos os links lá. Beleza? Qualquer dúvida, me chame no direct. Quem quer aula de vasos maravilhosos, só me mandar um direct que eu te mando a aula também. Beleza? Um grande abraço para vocês, um excelente dia, um excelente final de semana e segunda-feira estou aqui novamente no Café com Acupuntura. Tchau, tchau, um abraço.